Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando, daqui a pouco a gente vai começar mais um bate-papo, mais uma reunião. Pega a sua Bíblia se você tiver e quiser e aguarde aí um minutinho que a gente já vai começar. Vamos lá, boa noite. Dá início a mais uma reunião de intercessão, meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, vamos orar, colocar as nossas vidas, colocar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus possa estar colocando a mão poderosa dele sobre a sua casa, sobre a sua família, para te guardar, para te envolver com o amor dele, te proteger. Colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, obrigado porque de uma forma tão detalhista o Senhor tem cuidado das nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem nos envolvido com o teu amor, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, obrigado, Senhor, porque constantemente o Senhor tem colocado a tua mão sobre as nossas vidas, tem nos direcionado, tem nos ensinado e quando necessário o Senhor também tem nos corrigido. Que nesse tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom, um tempo de edificação, um tempo de crescimento e que todo louvor, que toda glória sejam dados ao teu santo nome. Sê conosco, abençoa cada casa, cada lar, cada família e que teu Espírito Santo esteja trazendo entendimento de tudo aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos lá, hoje eu quero dar continuidade a uma série de reflexões que a gente tem feito aí sobre a vida de Jesus. Acho que já faz aí umas 4 ou 5 reuniões que a gente tem falado sobre Jesus. Jesus é o motivo maior da nossa fé. A palavra, ela é toda, ela se movimenta toda com Jesus ao centro. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nada mais interessante, nada mais importante do que falarmos sobre Jesus, que é o autor, segundo Hebreus, e consumador da nossa fé. Então vamos dar continuidade sobre com as nossas reflexões sobre a vida de Jesus, tá? E hoje eu quero falar de uma parábola falada por Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Eu gosto de meditar, eu gosto, na verdade a gente gosta de toda a Bíblia, né? Mas o Evangelho de Lucas me chama a atenção porque o Dr. Lucas era médico e ele tinha uma visão mais detalhista, mais minuciosa de algumas coisas que aconteciam. Por ele ser médico, ele tinha uma visão assim um pouco mais focada. Eu gosto de meditar nas palavras do Dr. Lucas, né? E nesses últimos tempos aí, eu penso que isso é coisa minha, coisa do meu coração. Eu penso que Deus já começou a trazer de volta muitos que estavam distantes da sua presença. Muitos filhos que estavam afastados, machucados, feridos, frustrados, muitos frustrados, né? E eu entendo assim, isso fala forte ao meu coração,
que Deus vai derramar uma graça, uma unção bem toda peculiar, né? Porque a unção já é algo poderoso, mas bem peculiar e específica para capacitar a igreja dele para recepcionar essas pessoas que estão voltando. E eu coloquei aqui no nosso tema de hoje, os filhos estão voltando. E eles estão voltando. E muitos ainda voltarão. Eu creio nisso. Só que, veja só, alguns vão chegar machucados, feridos. Alguns vão chegar frustrados. Alguns vão chegar pisoteados pelo mundo. Como que a igreja vai estar? E é aí que eu vejo assim o amor de Deus. Deus vai derramar, e já começou a derramar uma graça muito grande sobre a igreja, para capacitar a igreja para receber essas pessoas, para ter hospitalidade, para acolher essas pessoas e ajudá-las a serem curadas nas suas feridas, nos seus traumas, nas suas rejeições, uma série de feridas que o mundo causa nessas pessoas, né? E a igreja, ela precisa estar de braços abertos. Jesus, quando morreu crucificado naquela cruz, ele morreu com os braços abertos, ou seja, por todos. Eu quero todos. E eu vejo assim que já começou esse movimento. Algumas pessoas já estão voltando. E essas pessoas que vão chegar, nós precisamos estar preparados para recebê-los e para ajudá-los. Para que seja uma cura profunda, uma cura verdadeira, né? Para que elas tenham a alma restaurada, para que elas tenham paz, né? E é por isso que Deus está trabalhando nos últimos dias muito com a instrução da igreja, com o aprendizado, com o ensinamento de como receber essas pessoas. Receber para quê, pastor? Primeiro para ajudá-las, para acolhê-las, mas em um segundo momento para encaminhá-las, para redirecioná-las para Jesus. E quando eu falo disso, eu gosto muito daquele texto lá de 1 Reis, se eu não me engano, ou 2 Reis, que fala sobre Naamã. Naamã era um general do exército, era um homem muito reconhecido pelo exército do rei da Síria, só que ele era leproso. E aí tinha uma garotinha que foi levada cativa de Judá para a casa de Naamã, e a esposa de Judá falando, e ela fala para a esposa de Naamã, a esposa de Naamã falando, e ela fala para a esposa de Naamã o seguinte: quem dera o meu senhor estivesse lá na minha terra, que lá o profeta do Senhor o curaria. E aí Naamã, a gente conhece a história, Naamã vai para lá, vai falar com o profeta manda ele tomar banho lá no Rio Jordão, aquela coisa toda a gente já sabe. E quando eu lembro daquele texto, eu vejo assim, trazendo para as nossas vidas, hoje nós não somos, talvez você, talvez a igreja, talvez algumas pessoas que você conhece, não são aquela pessoa com lepra, que está ferida, que está machucada. Mas também eu não sou aquele profeta. Talvez eu esteja ali, não sou o profeta Eliseu, mas talvez hoje, representativamente, eu seja aquela menina que faz a ligação entre o doente e a cura. Entre Naamã e o profeta Eliseu. Talvez nós sejamos, hoje a igreja faça esse papel de receber aqueles que estão curados e eles vão voltar, aqueles que estão vindo feridos, machucados, e vamos encaminhá-los para Jesus. Como aquela menina fez. Falou com o leproso e encaminhou ele para o profeta para ele ser curado. Hoje eu penso que esse é o papel da igreja. Então pessoas vão vir. Alguns filhos vão voltar para a casa do Pai. A igreja precisa estar preparada para acolhê-los. E quando eu falo sobre isso, eu já quero ir logo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que fala sobre a parábola, o subtítulo é a parábola do filho pródigo. É um filho que nós não sabemos o nome e que nós geralmente o chamamos de filho pródigo.
né? Agora, veja só, Lucas, como eu disse, ele era muito minucioso. O Evangelho de Lucas, ele era dirigido para os judeus, mas ele pegava também uma parte dos gentios. E nesse capítulo específico, dirigido especificamente para os judeus, deixa-se clara uma mensagem, que é a mensagem da salvação. Deus acolhe e perdoa os pecadores arrependidos. Esse é o cerne, né? Porém, essa parábola aqui, ela vem depois ela está ali logo na sequência de duas parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E logo em seguida vem a parábola do filho pródigo. Ou seja, Lucas aqui ele está se dirigindo exatamente ao povo judeu, que é um povo que já tinha tido um contato com Deus, mas estava perdido, né? Lucas escreve, mas quem fala a parábola é Jesus. Veja só, é Jesus que está ensinando, é Jesus que está falando. E nos ensinamentos de Jesus, são profundos. Jesus, ele atinge várias camadas da vida humana, ele atinge o corpo, a alma e o espírito. Jesus toca no coração, toca nas emoções. E quando ele fala sobre isso, sobre a gente fala a parábola da ovelha perdida, é aquele pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 no aprisco, foi atrás daquela perdida e quando ele achou, ele fez uma celebração. Depois fala da mulher da dracma perdida, ela tinha 10 dracmas, perdeu uma, ela fez uma limpeza na casa, procurou até achar. E quando ela achou, ela chamou as vizinhas e também fez uma celebração. E logo na sequência vem a parábola do filho pródigo. E eu quero ler esse texto aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, para nós meditarmos um pouco. Lucas 15, a partir do 11, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a cuidar de porcos. Verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O pai o viu de longe, correu, abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro gordo porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, o filho mais velho se indignou.
e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às suas ordens. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O filho mais velho que ficou, falando com o pai. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eita glória! Que parábola extraordinária! Que ensino profundo que Jesus traz através dessa parábola para nós. Que coisa tremenda isso daqui. Veja só. Vamos caminhar um pouco sobre essas águas aqui. Vamos começar no verso de número 13. Tinha um pai que tinha 2 filhos, um mais velho e um mais moço. O mais moço chegou para o pai, né, verso de número 13, e chega para o pai e fala assim: pai, eu quero minha parte da herança. Eu quero minha parte da herança. E o pai, o que eu acho interessante aqui é que o pai não titubeou. O pai não ficou discutindo. O pai não ficou reprovando. O pai repartiu. E o interessante é que o pai repartiu entre os 2. O pai não foi um pai injusto. Ele deu a parte do filho mais moço, mas deu também a parte do filho mais velho. Mas o que nos chama a atenção aqui é o texto dizer, na verdade é o versículo de número 12, o mais moço deles, dos filhos, disse ao pai: dá-me parte da herança que me pertence. E o que nós começamos a entender aqui já nesse início de reflexão? Filho mais moço. Às vezes, os mais novos, eles são imaturos espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente e até sentimentalmente. Mas veja só, qual que é o grande problema nos dias de hoje? Não é simplesmente a pessoa ser imatura, porque imaturo todos nós fomos um dia. Passamos pela imaturidade. O grande problema é que muitas pessoas já se tornaram adultas na idade, mas ainda continuam imaturas nas emoções, nos sentimentos e até espiritualmente. Não percebem que não são mais aqueles jovens, aqueles adolescentes impetuosos, que tomavam decisões precipitadas, que tinham um sentimento de liberdade, que se achavam imortais, que queriam fazer tudo, que achavam que os pais não sabiam de nada, que os pais eram ultrapassados e que eles é que sabiam. Algumas pessoas pararam neste lugar, neste passado de imaturidade. A idade continuou chegando, o tempo continuou passando e muitos atingiram uma determinada idade, mas continuaram com a sua imaturidade. Hoje nós temos visto jovens com 30, 35 anos imaturos. Não têm responsabilidade. Não assumiram compromissos, ainda estão vivendo na casa dos pais. Muitos sobrevivendo dos recursos dos pais. Não assumiram a responsabilidade de formar uma família. Maturidade, quando ela chega, a primeira coisa que o homem é direcionado, o homem, o masculino, quando eu falo do homem, a figura masculina e não o homem ser humano, a figura masculina, ele é direcionado à formação de uma família. Isso é natural. Isso é de Deus, é natural. A maturidade na vida de um homem leva ele a pensar em formar uma família. Agora alguns estão passando dos 30, chegando aos 40 e ainda estão na casa da mãe.
estão ainda vivendo uma imaturidade ainda, uma adolescência prolongada. Alguns até dizem assim, eu não vejo a hora de completar 18 anos para eu sumir dessa casa. E vão viver as suas vidas. Como esse filho fez, chegou para o pai, me dá parte da herança, a parte que me pertence, e foi viver a sua vida, de uma forma independente, de uma forma onde ninguém lhe cobrava nada, de uma forma onde ninguém lhe exigia uma prestação de contas, porque a maturidade também subentende-se prestação de contas. Ter compromisso, ter responsabilidade e dar satisfação para alguém. Ele quis viver uma vida independente, gozar dos prazeres da vida. E o texto é muito claro, aqui no verso de número 13, diz que ele vivendo irresponsavelmente. Foi viver irresponsavelmente. Sem responsabilidade. Não estão dispostos a ter uma mudança de vida, a assumir responsabilidades, a assumir compromissos, a crescer. Não apenas na idade, mas também emocionalmente e também espiritualmente. São adolescentes de 40 anos. Como diz um amigo meu, são os adolescentes de 80 a 90 quilos. Cresceram, tiveram uma idade avançada, cresceram no tamanho, mas interiormente ainda são adolescentes. Mas vamos lá, verso 16, diz o seguinte: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele foi, gastou tudo, teve uma fome naquela terra, ao ponto dele chegar na casa de um camarada que tinha lá um chiqueiro de porcos e esse senhor o mandou cuidar dos porcos e ele foi. A fome era tanta que ele desejava comer daquilo que os porcos estavam comendo, das alfarrobas. E ninguém lhe dava nada. O que nós aprendemos aqui? Que todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, a nossa vida começa a ter fracasso. Nós começamos a fracassar, porque Deus tem um norte para as nossas vidas. Nós começamos a ter sofrimentos, insucessos, dificuldades, necessidades. E às vezes, alguns chegam ao extremo de passar fome. E tem um texto na Bíblia que é muito conhecido de nós todos, que fala em Salmos, o salmista Davi fala assim: eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando pão. Ou seja, o justo é aquele, não é aquele que é bom, não é aquele que é melhor do que os outros. O justo é aquele que foi justificado por Cristo. Este, quando justificado por Cristo, quando está no caminho da verdade, no caminho da palavra, Deus cuida dele, da sua descendência, ao ponto dele não precisar mendigar o pão. A vida distante de Deus só traz sofrimento, fracassos, insucessos, dores, traumas, rejeições, uma série de características negativas aí que só vão marcando as pessoas. Verso 17 começa com uma frase sensacional que eu gosto muito. Então, caindo em si. Muitos já estão caindo em si. Muitos ainda vão cair em si. Outros vão ter que passar por algum sofrimento para cair em si. Alguns não estão entendendo ainda. Não caíram em si ainda. Esse filho mais novo, ele caiu em si. Mas quando que ele caiu em si? Quando ele já estava na lama, no chiqueiro, desejando comer lavagem. Que esse não seja o caso de muitos que nós conhecemos. Em nome de Jesus, que eles não precisem chegar nesse ponto.
de passar por fome, de chegar à lama, chegar ao estado da lama, de comer lavagem com os porcos, ou de desejar comer lavagem com os porcos, mas que eles possam cair em si antes. E se lembrar que existe um Deus que os ama, que existe um Deus que já demonstrou o amor dele por eles, entregando o filho dele naquela cruz, para dar vida e vida em abundância. Eles não caíram em si ainda a respeito disso. E por isso continuam em uma vida de fracasso, de insucesso, distantes do Pai. Esse filho entendeu que estava distante do pai e ele resolveu, por si só, voltar para a casa do pai. Mas veja só, ninguém foi lá pegar ele e arrastar para a casa do pai. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele. Ninguém colocou ele em uma moto, em um carro, em uma bicicleta e arrastou ele forçadamente para a casa do pai. Ele voltou com as suas próprias pernas. Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos. Permite algumas coisas para que eles caiam em si, se levantem e com as suas próprias pernas retornem para a casa do Pai. Retornem para a presença do Pai, que é o melhor lugar para estar. Retornem para os braços de Jesus, que é o melhor lugar para estar. Ainda mais nos dias de hoje, onde o mundo é mau, onde o mundo te acusa, o mundo te condena, o mundo te critica, o mundo estabelece um padrão que você tem que seguir, senão você é menosprezado, senão você é rejeitado, senão você sofre bullying, senão você sofre todo tipo de mazelas. O mundo prega muitas coisas, um padrão totalmente alto para que você seja inserido nele. E Jesus não. Jesus só diz, arrependa-te e venha, que eu estou de braços abertos para te receber. Eita glória! Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Pai, que sempre vai estar de braços abertos. Basta se arrepender, basta cair em si. Não quero mais essa vida. Essa vida não é para mim, essa vida não é a vida que o meu pai preparou para mim. Esse filho, ele pensou, ele falou, meu pai tem tantos empregados lá que comem do bom e do melhor, que eles usufruem de tudo que o meu pai tem. E eu aqui, tentando comer algumas alfarrobas aqui. Eu vou me levantar, eu vou até o meu pai. E eu vou dizer para o meu pai, pai, me perdoa. Pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele teve força. Ele teve posicionamento. Ele teve atitude. Talvez você esteja longe da casa do Pai. Talvez você esteja frustrado. Vou dizer mais, talvez você tenha sido até ferido. Talvez você tenha se frustrado em alguma comunidade. Em alguma igreja, alguém te machucou, alguém te feriu, alguém te magoou, alguém falou de você. Mas veja só, na casa do Pai é o melhor lugar para estar. Nós precisamos entender que nesse lugar, casa do Pai, a igreja do Senhor Jesus, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo dele aqui nessa terra. Não existe igreja fora de Jesus, entenda isso. Não existe igreja fora de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Mas nesse lugar vão ter todo tipo de pessoas. Vão ter pessoas feridas, vão ter pessoas fortes, vão ter pessoas fracas, vão ter pessoas carnais, vão ter todo tipo de pessoa. E nós frequentamos esse ambiente, estamos ali naquele local para sermos curados, para sermos restaurados. Você quer ser forte? Ande com os fortes. Você quer buscar a presença de Deus? Ande com quem está buscando a presença de Deus. Você quer meditar na palavra? Ande com quem está meditando na palavra. E nesse lugar chamado casa do Pai, você vai encontrar esse tipo de pessoa. A igreja, como eu falei segunda-feira passada, ela tem 2000 anos. Já tentaram destruir ela de todas as formas. E ainda hoje é o poder de Deus aqui nessa terra.
Ninguém vai derrubar a igreja, ninguém vai destruir a igreja, porque ela é o corpo de Cristo e Cristo já venceu a morte, já venceu o inferno e ele vai voltar para buscar a noiva dele. Ninguém vai destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ela é uma célula viva aqui nessa terra, o poder de Deus que vai impactar e vai transformar. Eu conversava com um juiz recentemente e ele não frequenta nenhuma igreja, mas ele falou: Fernando, eu tenho uma estatística que ainda hoje a igreja é a que mais restaura e ressocializa ex-presidiários. Volte para a casa do Pai. Volte hoje. Caia em si como esse filho fez. E eu tenho certeza que o Pai não vai te tratar como um dos seus empregados. Ele vai te tratar como filho. E o filho, ele ama. Muitas vezes você vai ser corrigido. Eu vou ser corrigido. Nós vamos ser corrigidos. Mas o pai corrige o filho que ele ama. Veja só que o pai não foi lá na terra distante, não foi lá no chiqueiro, não foi lá no meio da lama, no meio da lavagem buscar o filho. O pai ficou aguardando ele. Por quê? Porque o pai respeitou a decisão dele de ir embora. Só que o pai nunca deixou de esperá-lo. O pai não foi lá, mas sempre estava ali à espera dele. O pai te espera. Jesus te espera. Espera você cair em si para voltar para os caminhos dele. Olha o verso 22. Além de estar ali esperando, olha o que o pai fez. O filho chega e ele fala assim: Pai, verso 21, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. É como que se o pai nem desse bola para aquilo que ele estava falando. Pai, pequei contra ti, olha, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai olhou para os servos e falou: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e pondo-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. Eita glória! Trocou as vestes. Porque imagina, pensa comigo, filho longe, acabou o dinheiro, vivendo no meio dos porcos. Imagina como que estava ele. Imagina como que estavam as roupas dele. Um mau cheiro. O pai o recebe, chama os servos, troca as vestes. Vestes fala de atitude espiritual. O pai estava ali falando profeticamente, indicando que o comportamento daquele filho estava mudado. Quando fala em veste, quando nós falamos em vestes, nós estamos falando de atitudes. Vestes brancas diz respeito a pessoas que têm atitudes justas. Noiva imaculada, vestida com linho fino, que são os atos de justiça, comportamentos ligados à justiça. É isso que diz lá em Apocalipse. Jesus vai vir buscar uma igreja imaculada, sem mancha, vestida com linho fino, branco e puro, que são os atos de justiça. Vestes diz respeito a comportamento, a atitudes. Quando o pai manda trocar as vestes, ele está falando, ele mudou de comportamento, ele mudou de atitude. E os pecados dele estão perdoados. Estou restaurando a identidade pessoal dele. Mandou colocar um anel no dedo. O anel naquela época era uma representatividade do brasão da família. Muitos assinavam os seus compromissos, os seus pactos, os seus contratos com um anel. Manda colocar um anel no dedo do filho, que era uma tipologia da restauração da identidade familiar. Ei, você não é um coitado, você faz parte da família, você é meu filho.
sandália nos pés, restauração da identidade perante outras pessoas, porque as pessoas quando via alguém andando descalço, naquela época, os servos, os escravos que andavam descalços, aqueles que tinham, que eram de famílias nobres, que eram reconhecidos, que eram reconhecidas na cidade, eles andavam de sandálias. Quando Jesus fala sobre isso, ele está apontando para uma restauração da identidade familiar, para uma restauração da identidade pessoal e para uma restauração perante a sociedade. Quem olhasse para ele agora falava assim, olha, ele está com a sandália, ele não é um escravo. E é isso que Jesus quer fazer com a sua vida, você que está distante. Ele quer restaurar a sua identidade. Você não vai ser conhecido como um qualquer, um coitado, um rebelde, um que está desviado, que está perdido, sem lugar de parada. Não, ele quer restaurar, te dar vestes novas, um novo comportamento, perdoar os seus pecados. Ele quer colocar um anel no dedo para confirmar que você faz parte da família de Cristo. Ele quer colocar sandálias nos seus pés. Quem olhar para você fala, não, ele não é um escravo, principalmente um escravo do pecado. Não, ele foi justificado. Ele retornou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Isso se chama reconciliação. Estar de volta ao seu lugar original. Os filhos estão voltando. Guarda isso. Os filhos estão voltando. Deus começou a reajuntar os seus filhos como uma galinha faz com seus pintinhos debaixo das asas. Agora olha o verso 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe, o que é aquilo? O que é que está acontecendo aí? E o servo falou, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Veja só, todas as vezes que o pai recebe o filho de volta, sempre vai se levantar alguém para criticar, para reclamar, para murmurar. E muitas vezes dentro da nossa própria casa. Às vezes vão se levantar pessoas para te julgar, para criticar. Se você está voltando para a casa do pai, vão se levantar pessoas para criticar, para te julgar. Às vezes dentro da sua própria casa, às vezes dentro da casa do pai. Não é de se admirar que os escribas e os fariseus, eles tivessem ficado ofendidos com essas parábolas que Jesus estava falando aqui. Eles ficavam. Pois na teologia legalista, na religiosidade deles, não havia um lugar para um Deus desse tipo, um Deus reconciliador. Para eles, Deus era o Deus da lei. Fez, pagou, adulterou, apedrejamento, pecou, vai morrer e tal. E Jesus vem trazer o quê? A reconciliação. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei, era uma tipologia ou era uma representatividade do irmão mais velho. Que quando os mais novos voltam para casa, eles estão ali para criticar. E eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos mais velhos. Quando os filhos estiverem voltando para a casa do pai, saiam da frente. Deixa os filhos encontrarem os pais. Deixa os filhos encontrarem o pai. Pensa comigo, já pensou se a hora que aquele filho mais novo tivesse chegado, o pai não tivesse e o irmão mais velho encontrasse com ele? Como que seria a conversa? O que você está fazendo aqui? Você gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, numa vida irresponsável, agora você volta para casa? Quem que você está pensando que é?
Às vezes os filhos mais velhos, que deveriam ser exemplo, que deveriam ser referência, eles estão matando espiritualmente os filhos mais novos. E não é de se admirar, porque na Bíblia tem muitos exemplos disso. Caim era mais velho que Abel. Porque Abel ofereceu o melhor, ele ficou com ciúmes e matou o irmão. José era o filho mais novo, mas quem foi que vendeu ele como escravo? Quem bateu nele? Os irmãos mais velhos. Davi era o irmão mais novo. Quando Samuel foi ungir Davi, veja só, os irmãos mais velhos se apresentaram. Quando Davi chegou no campo de batalha, quando estavam lutando contra os filisteus, o filho mais velho olhou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu sei da sua presunção, você veio para ver a guerra. Começou a criticá-lo e reprová-lo. Os filhos mais velhos. E aí vem Jesus. Eita, Jesus grandão. Como o nosso filho mais velho, nosso irmão mais velho. Era unigênito e se tornou o primogênito, o primeiro, o mais velho. Veio para quê? Para dar exemplo, para ser modelo, para acolher, para juntar. Pai, daqueles que o Senhor me deu, eu não vou perder nenhum. Ele não mata espiritualmente, ele acolhe. Ele não exclui, ele ajunta. Ele não afasta, ele traz para perto. Ele não tem ressentimento, ele não tem ciúmes, ele não compete, ele ajunta as pessoas. É esse o modelo de irmão mais velho que nós precisamos ser para aqueles que estão voltando, para aqueles que vão voltar para a casa do Pai. Jesus é o nosso mestre e modelo, que acolhe, que é hospitaleiro, que ama, que ajunta e não espalha, que não entra em competição com ninguém, que não tem inveja de ninguém porque o outro cresceu, porque o outro deixou de crescer. Não, ele entende que todos fazem parte de um reino e que todos têm o seu valor. Os filhos vão voltar e que os irmãos mais velhos não sejam obstáculos e não atrapalhem os filhos de se achegar ao Pai. Eita glória! Nós devemos reconhecer, é lógico, que o irmão mais velho, ele tinha virtudes. Trabalhava, era um trabalhador árduo. Obedecia ao pai. Não envergonhou a sua casa nem a comunidade que ele vivia. E ao que parece, ele tinha amigos suficiente para poder até planejar uma boa festa. Como diz aqui no capítulo de número 20, no verso de número 29. Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Tinha amigos. À primeira vista, nós olhando para esse irmão mais velho, ele é um cidadão exemplar. E comparado com o irmão que foi embora, que pediu a herança, ele é quase um santo. Mas, no entanto, por mais importantes que sejam a obediência e a diligência, o trabalho, a dedicação, não são as únicas provas de caráter. Jesus ensinou que dois maiores mandamentos são os dois maiores mandamentos: amar ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, no verso de número 37. Mas o irmão mais velho quebrou esses dois mandamentos divinos. Não amou a Deus, que representava ali na parábola de Jesus o Pai, e nem amou o irmão. Muito pelo contrário, criticou e não quis entrar onde o irmão estava. Indiferença. O irmão mais velho não quis perdoar o irmão mais novo, porque ele desperdiçou os bens, a herança, envergonhou o nome da família. Onde já se viu, fica envergonhando aí o nome da igreja. Olha só, fica em pecado fazendo essas coisas.
E ao mesmo tempo ele também se encheu de rancor contra o pai. Que na sua graça, no seu amor, perdoou o filho mais novo. Ele ficou injuriado com o pai porque o pai perdoou o filho. Tem pessoas que não suportam ver os outros se dando bem, ver os outros sendo abençoados por Deus e ficam injuriados. Eu não quis dizer possesso, né? Porque fica pesado demais. Mas tem uns que quase. Eles toleram ver as pessoas comendo lavagem com os porcos, mas quando elas se levantam e voltam para a casa do pai e têm uma roupa boa e têm restaurado a sua identidade, eles não querem essas pessoas perto, porque a restauração, a reconciliação, o amor incomoda eles, o crescimento, o sucesso dessas pessoas incomoda alguns. Olha só o que esse filho mais velho, o que ficou, o que olhando exteriormente parecia ser uma boa pessoa, olha só o que tem no interior dele. Considerava-se virtuoso. E ele falou abertamente dos pecados do irmão. Ó, esse filho aí que fez isso e fez aquilo outro. Mas ele não foi capaz de ver os seus próprios pecados internos. É aquele texto que está lá em Mateus no capítulo 7, né? Que muitas vezes conseguimos enxergar o cisco que está no olho do irmão, mas não conseguimos enxergar a trave que está nos nossos olhos. Olha só que texto extraordinário. Mateus 7 diz assim: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Verso 3, 7:3. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Algumas pessoas gostam e conseguem ver a fraqueza, as mazelas, os defeitos dos outros, mas nunca fazem uma autoanálise, uma introspecção, para saber que às vezes interiormente eles são piores do que aqueles que eles estão criticando. É esse irmão. Verso 29. Ele, porém, respondeu: olha, eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens. Foi isso que o filho mais velho falou. Tem muitas pessoas na casa do pai que estão se comportando como empregados, como funcionários de Deus. Veja só, Deus não quer funcionários. Deus quer filhos. Deus não quer simplesmente que nós trabalhemos para Ele. Deus quer que nós o busquemos. Jeremias 29, 13. Buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer que eu vá lá para trabalhar para Ele. Deus quer ter um relacionamento comigo. Depois do relacionamento, depois de eu conhecer o amor de Deus, a compaixão, de eu conhecer a graça de Deus, não tem como eu não trabalhar para Ele. Mas eu não vou trabalhar por coisas, eu vou trabalhar porque eu o amo. Não vou trabalhar como um empregado. Eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às suas ordens. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha só o argumento desse filho que ficou. O irmão mais velho, que vive trabalhando para Deus, que vive trabalhando para o pai, mas não conhece o coração do pai. E o pai fala: tudo que eu tenho é seu. Você não precisa pedir nada, é só usufruir. Concluindo, veja só, os filhos estão voltando. Que os irmãos mais velhos não sejam obstáculos. Que os irmãos mais velhos sejam acolhedores. Que os irmãos mais velhos sejam hospitaleiros. Que
que os irmãos mais velhos tenham paciência, como aquele pai teve. Pai, eu pequei contra ti, já não sou digno. Ei, não sei do que você está falando, cara. Não sei do que você está falando. Pai, mas eu pequei. Não sei, cara. Traz uma roupa aqui. Vamos fazer uma festa, vamos celebrar. Ele voltou, meu filho estava morto e reviveu. Que nós venhamos receber essa graça de Deus para estarmos preparados para receber aqueles que estão voltando. Não apenas em uma igreja, eu quero deixar claro. Às vezes tem muitos filhos que estão voltando para casa dos pais naturais. Saíram, gastaram tudo, viveram uma vida desordenada, irresponsável, usaram drogas, bebidas, se prostituíram, mas caíram em si, estão voltando para a casa dos pais. Pais, acolham vossos filhos. Que os irmãos que ficaram não sejam empecilho e obstáculos. Também voltando para a casa do pai espiritual, para a igreja. Que os irmãos mais velhos os acolham. Que não menosprezem, que não critiquem, que não julguem. Mas que os recebam. E os encaminhem para os braços do pai. Se não for para fazer isso, sai da frente. Deixa ele encontrar o pai. Deixa ele abraçar o pai. Que eu tenho certeza que o pai vai derramar sobre ele o amor que ele precisa para ser curado. Deus abençoe a sua vida. Que você possa meditar nessas palavras. Que você possa meditar nisso que nós falamos. Que o Espírito Santo complete no seu coração aquilo que eu não consegui. Mas os filhos vão voltar. Eles já estão voltando e vão continuar voltando. Que nós estejamos preparados. Enquanto eu tomo uma água, aproveita e compartilha aí essa live com as 2 ou 3 pessoas. Como fala? Indica aí o nome. Né? Coloca o nome aí no comentário aí. Manda aí para umas 2 ou 3 pessoas. Aponta aí umas 2 ou 3 pessoas. Né? Compartilha aí para que mais pessoas possam ter contato com a palavra de Deus. Nós vamos estar orando para algumas pessoas que pediram oração aqui. Eu quero estar orando. A Maria Antônia pede para continuar orando pela vida do Ari, seu cunhado, que esteve entubado. Vamos orar pelo Ari, a Toninha, minha prima, Toninha. Vamos continuar orando pelo Ari. O Guilherme pede oração pela vida do Juliano Bezerra, que saiu curado do hospital. Verdade, o Juliano teve alta. Glória a Deus, oramos por ele aí umas 2 ou 3 segundas-feiras. E ele teve alta, saiu curado. Glória a Deus. E que Deus continue, né, restaurando a saúde dele, derramando da graça dele sobre a vida do Juliano Bezerra, nosso amigo. A Maria das Graças, minha prima, pede oração por toda a família. Vamos orar, Graci. A Lu também pede oração por toda a família. Elas são irmãs, mas uma mora em São Paulo, outra mora lá no Pernambuco, mas nós vamos orar por toda a família. Flavinho, meu amigo lá de Rio Preto, pede oração por todos da sua casa. Eu quero orar também pela vida da Lilian, a mãe do Marcelinho. Eu quero orar pela vida... Tem algumas pessoas que pediram oração pela vida do Edmilson, pela vida do Anderson, pela vida do Orlando. Quero orar pela vida do Beto e da Márcia, do Elvis e da Tati, a família deles. O Beto está no Japão, o Elvis está em Portugal. O Fabinho, a Dai. Orar pelo Francisco, pelo Demetrio, que também estão em Portugal. O Flávio e a Fernanda, que estão lá na Austrália, com a filhinha deles. Quero orar pela vida do Alan, meu primo que está lá em Costa Rica. Quero orar pela vida do Nilton, meu amigo aqui da padaria. Que Deus esteja abençoando a vida dele. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor.
né? A Lilian, eu já falei, a mãe do Marcelinho, ela foi para Ilha Solteira ontem, né? E ela precisa das nossas orações, que está com Covid. A Soninha também pediu oração pelo Roberto, vamos estar orando pelo Roberto. A Larissa também pediu oração. Quero orar também pela vida do Alessio, perdeu uma tia hoje, né? Para que Deus possa estar consolando aí toda a família, né? Nosso irmão Alessio. Pela vida da irmã Elaine Reis, que Deus possa estar restaurando a saúde dela por completo. Tem mais alguém, né? Tem mais aqui algumas pessoas. Irmã Jússi Boanerge pede oração pelas suas filhas, Anne e Camille. Vamos orar por ela. A Maria Lúcia pede oração pelo Otair. Não, os dois pedem oração. A Maria Lúcia e o Otair, né? Pede oração pelo amigo Paulo, que está em estado grave com Covid. Vamos orar pelo Paulo também. Amém? Vamos colocar essas vidas diante do Senhor? Vamos orar. Quero orar também pela vida do Juninho, meu primo lá de Rio Preto, que já recebeu alta, está se restaurando. A Claudineia também pede oração para o irmão Rogério. A Claudineia pede oração para o irmão Rogério. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor, que Deus possa estar restaurando aqueles que precisam de restauração, que o milagre de Deus possa estar alcançando essas vidas. Silvia também pede oração para todos em hospital. A Silvia também pede oração para todos. Vamos orar por todos que estão nos hospitais aí. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor é grande, Pai. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Nós queremos colocar cada uma dessas vidas que foram faladas, Deus, diante do Teu altar, diante da Tua presença. A Tua palavra declara, quando 2 ou 3 concordarem a respeito de algo na terra, isso é selado no céu. E nós estamos aqui em concordância com todas essas pessoas que pediram oração. E também quero concordar aqui com a vida do Zé Jovino. Deus, por essas vidas, colocar todas essas vidas diante do Senhor. Meu Deus, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da restauração. E nós clamamos que o Senhor esteja estendendo a Tua mão poderosa e trazendo cura sobre essas vidas, Deus, ó Pai, que estão adoentadas, que estão com Covid, que estão com dengue, que estão com todo tipo de enfermidade. Que o Senhor estenda a Tua mão misericordiosa e que o poder do Senhor seja manifesto nessas vidas, Pai. Senhor, algumas vidas que nós oramos aqui, o Senhor já curou. O Senhor curou meu primo Juninho, o Senhor curou o Juliano. Deus, o Senhor curou, Deus, a Larissa. O Senhor curou aquela mulher lá de Promissão, aquela outra pessoa lá de Campinas. Deus, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor pode curar. Por favor, Pai, estenda a Tua mão. Cura, Deus, ministra a Tua cura no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Nós colocamos cada uma dessas vidas diante da Tua presença, pedimos a Tua graça, pedimos o Teu milagre, pedimos que o Senhor esteja sustentando, fortalecendo aqueles que estão, Deus, necessitando de oxigênio. Toca, Deus, ó Pai, restaura os pulmões, aqueles que estão entubados, Deus, já às vezes até desenganados. Estenda a Tua mão poderosa, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor pode fazer o impossível, meu Deus. O Senhor pode, Deus, tocar nessas vidas e ministrar a Tua cura, o Teu milagre. Eita, Deus, em nome de Jesus, nós cremos no poder do Senhor. Nós cremos, Deus, ó Pai, que o Senhor é um Deus que é um Deus curador, que é um Deus restaurador. O Senhor tem o poder nas Suas mãos. Nada foge ao Teu controle, nada escapa do Teu olhar. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor. Nós queremos tocar no sentimento do Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Deus, cura, Deus, ó Pai. Deus, visita esses hospitais. Deus, aqueles que estão, Deus, ó Pai, em um leito, aqueles que estão na UTI, em coma, Deus, tira-os agora, meu Pai, ministra a Tua cura e que essas famílias sejam impactadas pelo Teu poder, que essas famílias sejam impactadas pela Tua glória, pelo Teu milagre, meu Deus, e todos reconheçam que o Senhor é Deus, que o Senhor está acima dos céus e da terra, que o Senhor, Deus, só o Senhor merece todo louvor, toda glória e toda exaltação. Eita, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Abençoa cada um, cada casa, cada lar, cada família. Consola aqueles que perderam entes queridos. Consola os corações, conforta os corações.
Meu Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão, Deus ó Pai, estáticos, aqueles que estão com medo, aqueles que estão, Deus ó Pai, desesperados, meu Deus, que eles sejam tocados pelo poder do Senhor agora. Deus, a tua palavra declara que o Senhor é o amor e o Senhor lança fora todo medo, tira o medo desses corações, tira o desespero, Pai, que eles entendam que o Senhor é Deus e que quando depositarem a confiança no Senhor, o Senhor jamais os frustrará, o Senhor jamais os decepcionará, porque o Senhor é Deus, o Senhor é justo, a tua palavra não falha, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra declara que Jesus já levou naquela cruz todos os nossos pecados e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que essa paz seja ministrada em cada coração agora, e que cada um seja envolvido pelo amor do Senhor, seja envolvido pela graça do Senhor. Eu libero a bênção do Senhor sobre cada casa, cada lar, cada um que está nos assistindo agora. Que o Senhor, Deus ó Pai, que o teu amor, que a tua graça, que o teu Espírito Santo invada cada casa agora, invada cada lar, cada família, cada coração, invada cada coração lá no hospital. Deus, cada enfermo lá nos hospitais, visita agora com o teu poder, com o teu milagre, meu Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor, nós acreditamos no Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor também é Deus. Nós vamos continuar proclamando o teu nome, vamos continuar te exaltando, te glorificando, te adorando, porque o Senhor é merecedor. Nós te amamos, meu Rei. Nós te amamos, e a terra vai saber que existe um Deus de milagres, existe um Deus de poder, e vai saber através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus, ó Pai, o pastor Renato, Pai. Abençoa aqueles meninos que foram para a casa de recuperação. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Aqueles que não conseguiram ficar lá e retornaram. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, visita o coração deles, Pai. Dê uma nova chance para eles, Pai. No nome de Jesus, coloca a tua mão. Coloca a tua mão poderosa, Deus. Visita a casa do bom samaritano, meu Deus. Em nome de Jesus, traz, Deus, o suprimento, a provisão diária para que os moradores de rua, para que os necessitados sejam socorridos, Deus, ó Pai, por aquele projeto. No nome de Jesus, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça. Eu quero também, Deus, ó Pai, liberar a bênção do Senhor sobre a vida do Dr. Lenner, Deus. A Bruna, Deus, que tanto tem, Deus, colaborado com a tua obra. Abençoa-os, Pai. Abençoa o Dr. Lenner. Abençoa a Bruna, Pai. Abençoa os filhos deles. Guarda-os, Pai. Envolva-os com o teu amor. Eles têm sido um instrumento nas tuas mãos para abençoar vidas, Pai. Que o Senhor esteja derramando da tua provisão, dando sabedoria a ele, dando sabedoria a Bruna, cuidando deles lá no Mato Grosso, Pai. Envolvendo eles com o teu amor. Guarda-os. E que o teu nome seja glorificado na vida deles também. Nós colocamos esse tempo diante do Senhor. Obrigado pela vida do Zé, que está aqui comigo. Cuida dele, cuida da família dele. Envolva-os com o teu amor e com a tua graça. Livra-os de todo mal. Traz a paz ao coração deles, Pai. Derrama da tua provisão. Que o teu nome seja glorificado na vida dele também. Abençoa a vida do Guilherme, Deus, família dele. Obrigado por esse tempo. Obrigado. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu quero agradecer pelas orações que o pessoal tem feito. Nós temos ouvido aí tantas notícias ruins, né? Mas temos notícias boas também. Tá? Já temos aí algumas pessoas que foram curadas, restauradas. E eu creio piamente que isso tenha acontecido porque tem uma igreja que se levanta e ora. Eu creio. Eu creio que é pelo poder do Senhor. É Deus que tem feito. Deus curou meu primo, o Juninho. Deus curou o Juliano Bezerra. Nós oramos aqui alguns dias por ele. Deus curou 2 amigos da Elaine, que ela pediu oração de promissão de Campinas. Deus curou
Se eu não me engano, o nome dela é Larissa Prone, irmã da Laís. Ela já está bem também. Deus é um Deus de cura. Obrigado pelas vossas orações. Obrigado porque vocês têm nos acompanhado aí nas orações. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame da graça dele sobre a sua vida. Deus abençoe. Se você quiser colaborar com o nosso ministério, tem aqui nossa caneca Biamém. Olha, você não pode deixar de ter uma canequinha dessa, né? Você que é mulher pode presentear o seu marido, o seu noivo, o seu namorado. E você, camarada, meu amigo, olha aqui. Biamém, seja homem. Tomar um leitinho, tomar um chá, né? Pode nos procurar que a gente tem algumas dessas aqui para vender. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Dá tempo ainda de você compartilhar essa live aí com umas 2 ou 3 pessoas. Compartilhe aí. Eu estou vendo aqui, tem apenas 4 compartilhamentos aqui, ó. Compartilhe aí, mais pessoas precisam ser alcançadas pela graça, pelo amor do Senhor, pela palavra de Deus, né? Nós não estamos atrás de seguidores, nós estamos querendo propagar a palavra de Deus sobre essa terra. E nós vamos continuar, nós não desanimamos não. Nós não somos daqueles que retrocedem, como diz Hebreus no capítulo 10 e 11. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado por você ter nos acompanhado até agora.